Continuando nossa aula de introdução à leucemia. Então, a primeira observação é que um câncer é uma alteração genética, certo? Causado lá na célula. Essa célula se torna imortal, é uma alteração genética não letal, quer dizer que a célula não morre. O mecanismo de morte celular daquela célula é perdido, ela começa a se multiplicar, ocupa todo o tecido daquele órgão e compromete o funcionamento normal das células normais. Ela vai ocupando o espaço das outras células. Então, a gente falando de leucemia, a gente vê que é uma proliferação, certo? O que quer dizer uma proliferação? Proliferação é que as células estão se multiplicando em grande velocidade. Então, as células estão proliferando, certo? Estão proliferando. Proliferação neoplásica. O que significa neoplasia? Então, proliferação, crescimento celular, muitas células se multiplicando. Neo é novo, plasia e refere-se muitas vezes de tecido. Então, tecido novo, né? Então, você tem aqui uma proliferação de um novo tecido. E nesse novo tecido, ele pode ter um caráter benigno e você ter um tumor benigno. Ou ele pode ser de caráter maligno e ter um tumor maligno. Qual que é a diferença entre benigno e maligno? Os dois são tumores, certo? Tumor quer dizer proliferação celular. De forma bem resumida, é que o tecido do tumor maligno, as células são totalmente diferentes do tecido original. Ela é uma sementinha de pitbull totalmente translocada. Então ela cresce de tudo quanto é jeito. Já no maligno, ela tem a capacidade de invadir tecidos vizinhos. Já no tumor benigno, a célula é semelhante à célula original, certo? Tem crescimento, é um tumor, crescimento tecidual, certo? Só que essa célula nunca vai sair daquele tecido de origem, tá? Por isso que a malignidade, ela tem a capacidade de fazer metástases, certo? Então, proliferação neoplásica generalizada de células hematopoéticas, então vai ser uma alteração lá nas células, na base da formação de célula, lá na stem cell, certo? Oriundas de um mesmo clone. Então você tem lá oriundos daquela mesma sementinha de pitbull, aquela tribo de células ali com alteração genética, tá? Vão começar a se multiplicar de forma desordenada, desregrada, não obedece nada que o sistema imunológico manda fazer. Prolifera, cresce e forma um novo tecido que vai ocupar o espaço do tecido normal e causar o câncer lá dentro da medula óssea, certo? Consequentemente, em função disso, você tem menos hemácias, você tem menos plaquetas na corrente sanguínea. Tendo menos hemácias e menos plaquetas, o paciente começa a apresentar os primeiros sintomas de paciente com leucemia, que é sangramento, que é um quadro de fadiga e cansaço, de forma bem genérica. Tem leucemias que muitas vezes são assintomáticas e a gente vai explicando devagar. Células passam a ocupar toda a medula óssea, impedindo a proliferação de seus elementos normais. Então a célula de câncer, aquela sementinha de pitbull, começa a multiplicar, não quer morrer, não morre, o sistema imunológico tenta combater, não consegue, começa a proliferar e ocupa o espaço das células normais. Sai da medula óssea, se sai da medula óssea é maligno, que tem a capacidade de fazer metástase. Elas saem, começam a invadir o sangue periférico, atingindo outros órgãos. Quando o câncer sai de um órgão, cai na corrente sanguínea e vai parar lá no baço, ele realizou uma metástase. Um tumor benigno nunca vai fazer isso, tá? Ele pode ocupar fígado, o sistema nervoso central. Então começa o quê? A espalhar por todo o organismo.
Isso daí é devido a quê? A ativação de genes, né? Então o paciente tem um gene que causa câncer. Isso a gente chama de oncogênio. E isso, oncogenes. Oncogenes são genes que qualquer um de nós pode ter. E ele muitas vezes está quietinho lá. E devido a algum fator externo, ele acaba sendo ativado e estimula essa multiplicação, a formação desse clone. Então, a ativação desses genes é uma incógnita. Todo mundo pode ter, várias pessoas podem ser portadores dos genes e nunca ser ativado na vida dele. E tem pessoas que vão ter os genes e vão ser ativados com 27, com 40, com 5, né? Estimulam a proliferação celular e bloqueiam a apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular. Então, esses genes vão estimular que a célula comece a crescer, crescer, crescer e multiplicar. Certo? Então, a ativação desse gene. O gene está quietinho, ele foi ativado. E começa a estimular isso. Daí o cara vem a ter leucemia. Inibição dos genes que regulam a diferenciação de células hematopoéticas. Então, tem genes que controlam a célula hematopoética. A stem cell virar mieloblasto ou linfoblasto. E daí o linfoblasto vira lá no final um linfócito e um gene que estimula um mieloblasto lá no final vira uma hemácia, uma plaqueta, um neutrófilo, um eosinófilo. Então, você pode ter uma alteração genética que leva à inibição deste gene da normalidade. Deixando de ser normal, os genes da malignidade começam a ocupar espaço. Dominância clonal, essas células começam a invadir todo o espaço. Consequentemente, tem uma insuficiência. Então, você tem uma dominância clonal. Dominância do quê? Das sementinhas de pitbull, que agora já não são mais sementinhas. São várias células espalhadas por toda a medula óssea. Insuficiência da medula óssea de produção de células normais. Daí a medula óssea para de produzir célula normal, certo? Produz uma quantidade baixa de célula normal. Essas células alteradas infiltram outros órgãos e tecidos, metástase. Consequentemente, o paciente tem uma imunodeficiência e o efeito dos produtos das células tumorais, certo? Consequentemente, o paciente tem anemia, sangramento. O paciente como ele não tem célula normal na corrente sanguínea, ele começa a ter infecções oportunistas. Tudo bem? Mais um capítulo aqui para vocês. Daqui a pouco começamos a continuação de introdução às leucemias.